Um dia desses eu estava ouvindo um pastor falar sobre a história dos 10 leprosos e achei muito interessante a explicação que ele deu para o que aconteceu ali. Porque eu acho que deu um enfoque diferente do que a gente está acostumado a ouvir. E especialmente porque eu sou uma pessoa da área de cura, de sanidade emocional e espiritual, né? Eu achei bastante interessante. Ele comentou que teve, né, a história dos 10 leprosos que chegaram para Jesus, perguntaram para ele, pediram para ele, né, por favor, Jesus, nos cure, que a gente, né, é leproso, não pode chegar perto de ninguém, estamos isolados socialmente, fora o fato de que fisicamente vão se deformando, né, pela doença. E Jesus disse para eles: então vão lá para o templo, se mostrem lá para o sacerdote, como diz a lei de Moisés, e vocês, né, serão curados. Então eles vão no caminho e eles são curados. E os 9 continuam no caminho, felizes da vida, mas o 10º, que era um samaritano, que era assim, um estrangeiro, era assim, não era bem visto pelos judeus daquela época, volta para Jesus e se joga a seus pés e agradece a ele por ter sido curado. E Jesus pergunta: uai, não eram 10? Por que só veio um? Veio um para o agradecimento, né? A gratidão, como isso pesa, né? Como uma emoção e um gesto e uma conduta de saúde, né? Diz, eram outros, mas, né, ele veio. E aí ele despede o samaritano que veio agradecer e diz assim: vai, meu filho, vai em paz, a tua fé te fez inteira. Umas traduções dizem a tua fé te salvou e outras dizem assim: a tua fé te fez inteiro. E o pastor comentou, né, saíram 9 leprosos curados, mas o 10º, foi feito inteiro. E eu acho que muito mais do que ser curado, isso é importante, a gente ser feito inteiro. Quando trabalhamos com os nossos pacientes, a gente escuta as pessoas e ouve o que estão dizendo, a gente vê como estão esparramados pelo caminho, né? Um dia desses eu vou mostrar para vocês as minhas ideias sobre esparramamento, esse negócio todo assim, de com o meu rompe-cabeça, né? Os pedaços que a gente tem pelo caminho, né? Que a gente tem que ir montando esse rompe-cabeça que é a minha vida e a vida das outras pessoas que eu vou ajudando. E o que eu vejo é que quanto mais a gente vai curando os pedacinhos do rompe-cabeça, mais inteiro a gente vai se tornando. E aí eu entendo que não basta simplesmente ser curado, né? A gente precisa mesmo também se tornar inteiro. Os grupos de Al-Anon, né, de AA, também fazem uma diferenciação entre a pessoa que deixa de beber, mas não faz mais nada, né, diz, esse daí é um alcoólatra seco, e aí eles falam do outro que está sóbrio. O que está sóbrio está fazendo os 12 passos, está trabalhando as mudanças e transformações na sua vida. O seco não, o seco só parou de beber. Então, muitas das condutas anteriores continuam no lugar, só que mais amenizadas, porque não tem o agravante, né, da bebida. Eu tinha um amigo que dizia assim, que todos nós somos membros, né, do grupo de pecadores anônimos, e nós passamos a vida inteira nos recuperando do pecado. E de certa forma é isso. Podemos dizer que somos membros também do clube de traumas, de traumados anônimos, e nós vamos nos recuperando o resto da vida dos traumas que a gente viveu, os rompimentos, as rupturas, as dificuldades que nos afetaram desde que a gente nasceu, né? E que impactam a nossa vida de alguma forma ou de outra, às vezes esparramam pedaços pelo caminho e outras vezes nos deixam profundamente impactados por essas experiências difíceis, né, do passado. E trabalhando tudo isso me fez lembrar também as palavras de um pastor que eu li muitos anos atrás, eu acho que eu li isso daqui de 2010, que eu quero compartilhar com vocês um pedacinho, porque
eu acho que ele conseguiu dizer uma coisa que começou um fio, né, da meada, que hoje também me fez pensar com a história dos leprosos, com esse viés, e também de como eu vou trabalhando com as pessoas nessa ideia de que somos como um rompecabezas que temos que ir montando, né, os pedacinhos, e quanto mais pedaços, mais inteiro nós estamos realmente. E o pastor Chuck Pierce, que mora no Texas, um, ele escreveu uma coisa assim, muito interessante, porque às vezes ele escreve umas coisas que fica difícil até da gente entender o que ele está dizendo, mas esse daqui ficou límpida, ficou muito claro. E ele diz assim: quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, muitas vezes nós ficamos fragmentados em nossa alma, com pedaços da nossa vida espalhados aqui e ali. O poder de espalhar está ligado a uma maldição que possui um direito por causa do pecado e da iniquidade em nossa vida, porque ninguém está isento, né? Vamos combinar. Quando pecamos, pedaços da pessoa que Deus deseja que sejamos fica para trás, né? Esparrama, espalha, ligados ao tempo em que nós erramos o alvo e agimos em nossa própria força. Trocamos a pureza, a bênção, a saúde, ou quem sabe até uma parte do plano perfeito de Deus para as nossas vidas, e todo mundo tem um plano de Deus para a sua vida, por um momento quando algo de menor importância temporariamente satisfaz o nosso desejo. Portanto, parte da pessoa inteira que deveríamos ser estão espalhadas ao longo do caminho das nossas vidas, em cada lugar onde a tentação nos leva ao pecado. Na verdade, a mensagem de Jesus era de integração. Muitas vezes ele respondia àqueles a quem tocava dizendo: a tua fé lhe curou, a tua fé lhe fez inteiro. Em inglês a palavra é whole. Your faith has made you whole, inteiro, integrado. Por quê? Porque, como mencionamos anteriormente, o pecado nos deixa em pedaços, despedaçados. O pecado afeta cada parte de nós. O pecado não é simplesmente uma mancha, né, escura no reino invisível da alma. Nos afeta física, mental, emocional e espiritualmente. Muitas pessoas enfrentam doenças hoje por causa do pecado nas suas vidas. Por essa razão, devemos transcender a nossa mentalidade ocidental e perceber que nós precisamos que a restauração e a integração sejam levadas a todas as partes do nosso ser. E é por isso que Jesus diz: a tua fé te salvou, a tua fé te fez inteiro. Quando ele cura, ele também restaura. E a restauração é um processo holístico. Somente Deus tem o poder de reunir os pedaços espalhados de nossas vidas, dominadas pelo pecado, e juntá-los. E criar disso daí um estado de integração. Lindo, né? Hoje em dia é tão difícil até de falar de pecado. É uma palavra que caiu de desuso, caiu de moda. Ninguém fala mais dessas coisas. Eu fui criada num mundo em que se falava disso, né? Se falava de que as coisas erradas eram pecaminosas, né? Que a gente tinha que lidar com essa coisa nas nossas vidas. Para mim, pecado e trauma caminham juntos. Quando você encontra um, você encontra o outro também. E o que eu gostaria de dizer para vocês hoje é simplesmente a importância de permitir, né, que Deus traga essa cura, essa inteireza para as nossas vidas. Porque o Chuck Pierce diz assim, que onde o Deus reina, há cura. Né? A saúde e a plenitude não vem pelo tratamento, elas vêm por sarar, por sanar. Então, quando o Senhor me falou tantos anos atrás, né, de que sem sanidade não tem santidade, cada vez mais isso fica claro para mim, né, que se a gente não curar essas coisas, esses pedaços despedaçados, essas coisas despedaçadas, esses pedaços esparramados pela vida, a gente nunca vai ser inteiro. As boas notícias é que, assim como o nosso espírito pode se tornar inteiro, né, por Cristo Jesus, a nossa alma também, o nosso corpo também. Mesmo que seja às vezes um processo, o milagre não é menor só porque levou tempo. Então, quero convidar você a refletir um pouco nessa história dos leprosos e avaliar
se a tua vida é uma vida onde você está espalhado ou integrado, você está curado ou você está sendo feita inteira.